Eu sou Ariadne Gatolini, editora-chefe do Jornal de Jundiaí, e hoje eu vim trazer um tema para você sobre empregabilidade. Como é que estão os empregos em Jundiaí? Como é que a população vulnerável tem acesso a esses empregos? E eu estou aqui com a competentíssima Cida Gibrail, diretora de Fomento de Comércio e Serviços da Prefeitura de Jundiaí. Seja bem-vinda. Muito obrigada. A gente estava batendo um papo aqui um pouquinho antes, Cida, e você estava falando sobre a dificuldade da união das forças. O empresário que tem vaga e essa massa de trabalhador que não consegue se conectar à vaga. E eu queria mostrar, nesses seus 18 anos de atendimento social, eu queria que você contasse um pouquinho para o ouvinte como é que é a realidade desse trabalhador. Então, nós temos, né, normalmente as pessoas com cargos maiores, ela tem um trâmite para buscar serviço. Então, eu vou falar um pouco da nossa realidade, né, são os cargos, normalmente, os cargos do dia a dia. De produção, né? Não é só de produção, mas também de escritório, muito auxiliar de limpeza, portaria, esses jardineiro, né, açougueiro, os cargos mais do dia a dia. Nós estamos com várias vagas, muitas vagas abertas, né? E as pessoas reclamando, as empresas reclamando que não estão conseguindo mão de obra. Isso é aqui em Jundiaí, em qualquer cidade que você vá, a reclamação é a mesma. E aí a gente percebe que você tem aí um gap entre você colocar uma vaga num portal e a pessoa que está, às vezes, num bairro mais distante, conseguir acessar aquela vaga. Se você, mas tem a internet? Tem, mas às vezes a pessoa não consegue o acesso. Sabe. Ela não sabe. Às vezes ela não tem um computador, ou ela tem um computador e ela não sabe usar, ou ela usa pelo celular e o celular, a tela é pequenininha, ela se perde com uma série de coisas. Então, às vezes, ela não está conseguindo acessar essa vaga, por às vezes dificuldades mesmo. Você pega essa geração mais nova, é uma geração extremamente tecnológica. Mas você pega um pessoal de 30 e poucos anos para frente, já não tem a mesma facilidade. E principalmente, às vezes, quem tem um nível de escolaridade um pouco mais baixo, ou é um pouco mais velho, a dificuldade aumenta. Porque não estava acostumado com papel, com caneta, né? Não estava acostumado com essa questão toda tecnológica. E não é só para o emprego. As pessoas hoje têm dificuldade, às vezes, para acessar dados bancários, porque chega no banco, é tudo máquina, é tudo digital. As pessoas se perdem, né? Então, isso é um dos problemas que a gente está detectando. Então, às vezes, você tem pessoas, sim, que querem trabalhar, mas elas não estão conseguindo chegar nas vagas pelos vias formais que a gente tem hoje, né? Que são as vias mais digitais. Então, com esse olhar, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo parcerias com a área social e estamos indo para o bairro, chegar mais perto das pessoas que querem trabalhar, ajudá-las a fazer um currículo, porque às vezes ela não sabe nem como preencher dados mais básicos. Então, nós estamos fazendo essa aproximação. É um trabalho que está começando agora, nós estamos implantando, né, fazendo parcerias, e para chegar nesses trabalhadores. E o pouquinho que a gente fez já está dando alguns resultados. Qual que é o seu projeto? Porque, na verdade, o que eu percebo é que as pessoas, às vezes, não saem nem do próprio bairro. Por N motivos. Porque desconhece a cidade, porque não tem dinheiro, porque trabalha o dia inteiro e também não tem vontade. Então, como é que vocês vão fazer essa aproximação? Então, a primeira parceria que nós estamos fazendo são com as unidades sociais da prefeitura, que são os CRAS. Então, nós vamos começar a ir aos CRAS, uma vez por semana, cada semana num CRAS. E aí a gente vai atender a população, de um lado, né, que quer fazer um currículo, que quer buscar um emprego, para estar ensinando como faz, está orientando, e às vezes até ali já está fazendo uma intermediação mesmo, né? Olha, vai procurar tal empresa, tal dia. E aí, por outro lado, também mostrando para um técnico daquela unidade como ele pode estar ajudando aquele usuário. Então, isso é um fator. Nós levantamos também que, às vezes, muitas pessoas querem fazer alguns cursos de qualificação para melhorar um pouco, mas elas não vêm aqui para o centro da cidade. Elas não sabem, às vezes, procurar onde tem um curso. Então,
Os próprios CRAS, eles fizeram uma pesquisa entre os usuários que eles têm, que curso que eles gostariam de fazer para estar gerando uma empregabilidade. E aí pode ser tanto indo para uma empresa, como ser autônomo. Né? Sim. E aí nós já fizemos eles já fizeram esse levantamento, nós já estamos com o levantamento em mãos, já acionamos os sistemas formadores e já estamos programando esses cursos também para ir nos bairros. Então, a pessoa não tem que vir até aqui. Lógico, alguns cursos, isso não é possível, se você precisa de um maquinário muito específico. Mas, normalmente, todos os cursos que foram listados, nós conseguimos levar até os bairros. Que tipo de cursos são que eles estão pedindo? Cabeleireiro, a parte de cuidador de idoso. Tem lá eu não vou te lembrar agora para te passar todos. São tá? coisas bem práticas. Coisas práticas. Que dá para fazer um dinheiro rápido. Um dinheiro rápido, que dá para se empregar. E cursos que você não precisa ter uma escolaridade muito alta, porque isso também é um fator. Muitas pessoas não têm ensino médio completo. Então, se você leva alguma coisa com uma condicionalidade maior, você não atinge essa população. Então, normalmente, esses cursos todos, eles não têm uma exigência de escolaridade muito alta, e são cursos que a pessoa pode colocar em prática rapidamente aquilo que ele aprendeu. Que acho que é uma coisa interessante, porque, assim, cursos muito longos, pelo menos num primeiro momento, a pessoa às vezes precisa trabalhar. Então, ela precisa de algum retorno mais rápido financeiro. Então, são esses cursos que nós estamos levando. Agora, cada bairro identificou um curso diferente. Então, com aquela população, e às vezes até pelo perfil do próprio bairro, que a população identifica ali que aquilo ele pode ter um retorno mais rápido, né? Então, nós estamos também nessa fase. Agora, eu sempre brinco quando vem um empregador, principalmente quando vem um empregador de fora, um empresário de fora, ele fala, Jundiaí é uma cidade muito difícil de mão de obra. Eu brinco, falo assim, bom, mas o que é que você está oferecendo? Você também está fazendo essa sensibilização, vamos chamar assim, do empregador, do empresário? Porque o empresário normalmente desconhece essa realidade, né? Sim, à medida do possível, sim. Tá? Quando a empresa vem conversar conosco, fala, olha, eu estou com dificuldade, eu não estou conseguindo ter mão de obra. Então, você senta com a empresa e fala, olha, se você flexibilizar em tal questão, se tentar fazer tal coisa, ou dar um incentivo a mais. Então, por exemplo, hoje um grande problema das empresas é quando a empresa tem turno e trabalha final de semana. Ninguém quer trabalhar mais final de semana. Então, é um problema. Então, você começa a conversar com a empresa. Agora, não são todas as empresas que vêm conversar conosco, tá? Tem empresa que põe a vaga no portal, pega o candidato e não faz essa negociação. Então, na medida do possível, sim. Nós temos conversado, inclusive para ter algum olhar, às vezes, para uma população um pouco diferente. Mais então, vulnerável, por exemplo, né? Mais vulnerável financeiramente, ou às vezes é uma pessoa, às vezes, com uma idade um pouco mais avançada, porque... Gente, até pouco tempo atrás, ninguém quase queria contratar ninguém com mais de 40 anos. Aqui eu quero contratar sempre. E 40 anos, se você pensar hoje... Hoje é jovem. É jovem, tá? Então, assim, aumenta essa idade, né? Então, você tenta mostrar que tudo bem, você tem o pessoal mais jovem que tem é muito mais ágil, às vezes, com informática, com algumas coisas, mas você pega, às vezes, uma pessoa mais velha, ela tem uma outra potencialidade. Conforme o cargo que você tem, às vezes uma pessoa mais velha vai muito melhor do que uma mais jovem. Somente se é para mexer, às vezes, com uma equipe um pouco maior, que você tem que ter um jogo de cintura, você tem que ouvir mais. Às vezes a pessoa com mais experiência, ela tem mais traquejo, ela tem mais jogo de cintura. Então, assim, não existe meio que uma receita pronta. Cada caso acaba sendo um caso. Agora, as mulheres acabam sendo mais penalizadas na empregabilidade, né? Na vulnerabilidade, elas não têm com quem deixar os filhos, as creches atendem só meio período. Essa mulher acaba caindo na informalidade, né? Sim, a gente tem essa questão com a mulher, né? Primeiro que assim, a mulher no mercado de trabalho é uma coisa que meio que recente, se a gente for ver. Você tinha um ou outro caso. Hoje, no último censo, nós temos, se eu não me engano, 49,2% Chefes de família, né? Chefiadas por mulheres. Não é que assim, o dinheiro da mulher complementa. Não. Ela que manda. Ela manda na casa, né? Ela chefia, ela sustenta aquela casa. Se ela tem filhos pequenos, então tem assim, se ela vai trabalhar, quem fica com esse filho? Né? Quem vai tomar conta da criança?
Porque quando é maior, tudo bem, mas se é pequenininho, depende totalmente de uma outra pessoa. Como você falou, a creche às vezes é meio período. Tá, emprego de meio período, numa formal, você não tem. Então, quem que vai ficar com essa criança esse outro período? Se ela tem que pagar para outra pessoa tomar conta, às vezes o dinheiro que ela ganha não vai compensar. Então, aí ela vai para outras alternativas. Então, ela vai fazer uma faxina a hora que o filho está na escola. Então, ela acaba buscando outras coisas, normalmente na informalidade, que é para ela poder sustentar, às vezes, a casa e que não seja um emprego formal. É uma realidade também. O que nós podemos fazer por elas? Então, Isso, né? isso aí não tem muita resposta, sabe? É tentar conseguir, às vezes, um emprego que ela... às vezes, muitas vão para o empreendedorismo, porque ela consegue... Daí ela pode trabalhar em casa. Que ela trabalha em casa, né? Hoje essa opção aumentou. Se é, às vezes, uma mulher que tem, conforme a formação dela, hoje tem muito a questão do home office, então ela fica em home office e vai administrando isso. Se ela, às vezes, tem uma rede de apoio que possa ficar com essa criança, então, assim, vós, né? A avó que pode tomar conta um dia, a outra avó pode tomar outro dia, então ela busca esse recurso. E essa questão de vó não é só para pessoas de nível, às vezes, mais baixo, é todo mundo, né? Principalmente férias, você vê assim, as avós meio Se que mata, somem né? nos lugares, né? Porque elas acabam assumindo os netos Sim. para os filhos poderem estar trabalhando, né? Então, isso é uma realidade. É por isso que as mulheres não querem mais ter filho. Em qualquer classe social. Né? Sim, qualquer classe social. Porque ficou muito difícil para uma mulher estar no mercado de trabalho e ter filho. Então, sim. essa geração parece que é um pouco mais desperta. Ela fala, então, opa, então eu não vou ter. Eu não vou ter. E assim, se a mulher ainda tem um cargo maior, olha, uma discussão que nós estávamos tendo outro dia, normalmente fazer um casal, né? Se o homem é transferido, vai para uma outra cidade, ou um outro país, A mulher vai junto. a mulher normalmente vai junto. Quando é o inverso, se a mulher está transferida, esse homem vai largar o emprego e vai junto? Às vezes vai, mas é muito raro, né? Mas é mais difícil. É muito né? raro. Então, às vezes, ela abre mão dessa promoção para poder acompanhar a família. É uma opção, né? Então... Mas depois ela se cobra lá adiante. Eu tenho uma amiga que está se cobrando, porque agora os filhos são adolescentes, independentes, e ela está sem a carreira. Então, é isso. E se ela às vezes vai, ela se cobra porque não cuidou dos filhos quando era pequeno. Não, a mulher tem a culpa sempre, né? Então, assim, essa coisa com o universo feminino ainda é muito complicado. A mulher que trabalha fora o dia inteiro, ela às vezes se culpa muito. Ela chega em casa cansada, ela não deu atenção para os filhos quando os filhos estavam pequenos, né? Então, é difícil, né? Não, como eu falo, não dá para a gente ter uma fórmula pronta. É o que cada um dá conta de fazer. Né? Então, de repente, tem muitas mulheres que estão abrindo mão da carreira para ser dona de casa e cuidar dos filhos. Tem, às vezes, né, um companheiro que consegue manter a casa, estão abrindo mão. É certo ou errado? Não tem certo ou errado. É o que a opção ela que consegue, tem, né? E de repente ela sabe que ela não vai, a carreira dela vai estagnar por um momento. Mas tudo bem, se ela foi uma opção bem resolvida para ela, tá ótimo. Eu acho que essa geração que chega, ela é uma geração mais consciente, né? Eu escuto as meninas da faixa etária das minhas filhas falar, não, tia, eu vou ganhar um X grana, vou guardar tanto e vou parar 2 anos. Elas estão mais conscientes que o fardo é bem pesado. E as empresas, ao mesmo tempo, outro dia eu estava conversando com uma moça que é diretora internacional de uma grande empresa de informática. Ela falou, eu não consigo, a empregabilidade feminina na América Latina é muito diferente. Eu falei assim, tá, qual que é a flexibilização que você está fazendo? Uma mulher que volta da amamentação, você está deixando ela trabalhar 6 horas em vez de 8? Ou ela pode tirar o leite aí, né? São pequenas flexibilizações que o empregador não se dá conta. Não se dá conta, E o custo é muito alto, esse turnover precoce, esse turnover... É altíssimo para as empresas, né? Não, e hoje, assim, há uns anos atrás, você pegava as pessoas que o sonho era começar numa empresa e terminar com alto cargo e viajar o mundo inteiro pela empresa, e aquela coisa que não tinha sábado, você não tinha domingo, mas tudo bem. Você pega esse pessoal mais jovem... A geração Z não quer saber. Esse sonho. Eles querem ter um trabalho, mas que eles... tenham descanso, muitos nem dirigem mais. Eles querem ter qualidade de vida. Querem qualidade de vida. Então, assim, hoje até algumas empresas estão com dificuldade em encontrar
executivos que tenham essa vida, principalmente empresas internacionais que você tem que viajar muito, eles não querem, às vezes, mais essa vida. Não. Né? Então, assim, e são mudanças muito rápidas no universo do trabalho que as pessoas não conseguiram absorver ainda. Nem o empregador e às vezes nem o próprio empregado. Mas hoje eu estava conversando com um alto executivo e eu falei para ele, se você tem que aprender com a geração Z. Porque a geração Z tem um monte de coisa para ensinar para nós. Porque elas estão priorizando qualidade de vida. Coisas que nós nem pensávamos nisso. A gente só trabalhava. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, porque também essa geração, às vezes está pensando em algumas coisas, né, bem tranquilas, só que eles querem algumas coisas que custam. Sim, alto, não paga a conta, né? E não paga a conta. E aí tem alguém que pagar a conta para eles. Né? Então, assim, eu quero trabalhar pouco, eu quero descansar. Mas tem que viver com pouco daí, né? Então. Mas eu quero o celular de último tipo, eu quero não sei o quê. Tá, e quem paga essa conta? É quem está trabalhando 12, 14 horas por dia. Sim. Então, eu acho que, assim, essas coisas todas você tem que pôr na balança, né? São escolhas que você vai fazendo e cada escolha que você tem uma consequência, boa ou ruim, mas você tem que fazer escolhas. Agora, o que não dá para você fazer uma escolha para o outro pagar a sua conta, né? Então, eu acho que a gente está num momento, isso não é no Brasil, é no mundo inteiro, né? As mudanças foram muito rápidas em muitas coisas. E a gente não teve tempo de absorver ainda algumas mudanças. Né? Há 5 anos atrás, como você falava que trabalhar em home office seria uma coisa normal? E hoje, se você não oferece o home office, você não tem. Lá no Jundiaí Empreendedor, a gente tem um espaço de coworking, né? Tem ficado lotado todos os dias, né? O pessoal que trabalha online. E assim, mais velho, mais novo, está ali direto, homem, mulher. Às vezes tem uma coisa interessante que às vezes tem mulheres no período da tarde que vão com os filhos, leva um filho, né? Realmente é um filho. A criança de manhã foi para a escola, ela sai na hora do almoço, pega a criança, vai lá à tarde, a criança fica fazendo alguma coisa, ela fica trabalhando. Em São Paulo foi criado um coworking feminino, não sei se você chegou a ver. Não cheguei. É um coworking para as mulheres que têm filho. Então tem a brinquedoteca, tem uma página, você paga X e você fica ali trabalhando enquanto seu filho está de uma forma sob sua supervisão. Então, assim, são arranjos que você vai fazendo que em um período muito pequeno, não existia isso. E de repente começam essas mudanças, às vezes você não teve nem tempo de se absorver tudo isso. A gente como pessoa, o empregador, a sociedade, né? Então, e sem falar também, né, que nós tivemos hoje, antigamente as pessoas tinham um nível de consumo muito diferente do que tem hoje. Então, hoje todo mundo quer determinadas coisas que não tinha antigamente. E isso aumentou também o gasto das pessoas. Então, assim, todo mundo tem internet em casa. Hoje, você não imagina uma pessoa que não tem uma internet em casa? Isso custa. Você não imagina... Quem tem telefone fixo hoje? Ninguém. Você tem uma casa com 5 pessoas, são no mínimo 5 celulares. Então, assim, esse tipo de custo você não tinha há um tempo atrás. Você não acha que estão... Às vezes eu estou olhando, não sei, pelo menos os jovens que eu frequento, né, que frequentam minha casa, eles estão dando um passo atrás. Eu acho que as pessoas começaram a buscar um equilíbrio. Você teve aquele pico de... Isso, os hipsters. Agora você volta para aquela coisa de buscar. Os jovens hoje, muitos não querem dirigir. Não querem ter carro. Eles pegam um Uber, eles andam de às vezes nem casa própria. Outro dia minha filha falou assim, mamãe, eu fiz a conta, se eu investir X, dá tanto tal. Se eu comprar uma casa e ficar imobilizada, dá tal. Eu acho que não vale a pena. Hoje eu estou vendo muita gente que não quer investir em imóvel, que prefere fazer investimento no mercado. Só que a pessoa tem que saber cuidar do dinheiro, né? Sim. Porque se ela ganha e gasta tudo, então por isso que eu falo, são muitas mudanças num período muito rápido de tempo. Mas mesmo assim, o mundo não vai dar conta. Se a gente continuar nesse consumo desenfreado, a gente vai acabar com o planeta, né? Quanto tempo você não vai num casamento? Faz muito tempo. Né? E assim, antes a gente tinha casamento quase, né, cada mês, 2 meses. Eu tenho ido mais em divórcio. E agora as pessoas deram para fazer festa de divórcio. Então, quer dizer, assim, a juventude não está mais casando quase. Você mora junto, daí não dá certo, você separa. Sim, né? Então, é mais assim, dinâmico. É muito mais dinâmico. Então, essas relações Mas às vezes eu mudaram. acho que as relações das empresas ainda não se acostumou com esse dinamismo. Eu acho que eles ainda estão um passo atrás. Outro dia eu também estava conversando com uma amiga sobre o teto de vidro, né? Falou assim, eu não consigo promover, porque tem a meta SG, eu preciso promover gerente para diretora, elas não querem. Eu falei, óbvio que elas não querem.
Porque elas têm que chegar em casa, têm que fazer a comida dos filhos, olhar a lancheira, ver o marido, bababá, bababá. Pra que elas vão ser diretoras, trabalhar 14 horas por dia? Elas preferem ganhar menos. Do isso que, mesmo, não é verdade? O que você está oferecendo de É. apoio para essa mulher virar diretora? Você vai pagar uma atendente pessoal para ela? Ela vai, os filhos vão estar mais próximos, você tem creche. Se você não der essa opção, como é que essa mulher vai Não, e crescer? outra coisa, a partir do momento que você tem um cargo maior, você tem que se vestir melhor, Sim, você tem que ter mais uma caro, aparência mais. Né? é. Então você tem que cuidar de algumas outras coisas que também tomam tempo. Né? Então, Não é só dinheiro, não é é tempo só dinheiro, também. gente, é o tempo. E Né? essas mulheres da nossa faixa etária, nós estamos às vezes estamos cuidando de filhos de pais adoecidos. Que é uma outra questão também que, assim, que toma, às vezes, muito mais tempo do que a própria criança. Não, é Né? muito Porque, mais às vezes, principalmente se problemático. o pai está acamado. Eu passei com isso com a minha mãe. Ela ficou um tempo, assim, acamada. Daí foi... você tinha que ter cuidadora direto. Daí a cuidadora o dia não aparece. Você vai fazer o quê? Ela não pode ficar... Essa pessoa não pode ficar Não sozinha. pode ficar Isso é uma sozinha. realidade hoje que a maior parte das pessoas. Ela tem que trabalhar, dar conta dos filhos e ainda tem os pais também. E ainda em cima das mulheres, porque eu não vejo nenhum homem com essa preocupação. Ah, a babá não veio, eu faço o quê? Eu nunca ouvi um empresário falar, ah, a babá hoje não veio, eu tive que trazer meu filho. Ainda é uma cultura machista. É uma cultura. E, assim, não é no Brasil também. Não, não é. É uma questão mundial, né? Então, eu acho que, assim, essas relações do trabalho, elas estão tendo que ser desconstruídas para serem construídas novamente. Se desconstrói quando? Quando falta. Porque se tiver mão de obra à vontade para todo mundo, ninguém para pensar. Né? Você para refletir o quê? Quando você falta. Né? Falta luz na sua casa, você fala, nossa, pelo amor de Deus, eu não sei viver sem luz mais. Não, mas eu sempre brinco que a minha mãe trabalhava fora, desde sempre. E a gente tinha babá e empregada em casa, né? E hoje, eu até tenho meus senões, eu até acho que a gente vivia mais um esquema escravista antigamente, mal remunerado e tal. A gente não tem. E se a gente quiser ter esse apoio que eu tive, por exemplo, para crescer, com outras opções de apoio dentro de casa, é caríssimo. É caríssimo. É caríssimo. Não dá para uma mulher que ganha um salário médio pagar toda essa estrutura. Então, nós estamos trabalhando sem estrutura. Então, o que eu falo é... E as vós estão trabalhando. Olha, um exemplo muito interessante. Eu fazia, antes de eu voltar a trabalhar, eu fazia hidroginástica no período do dia, né? E assim, chegava janeiro, a turma das mulheres sumia da aula. Ia voltar só fevereiro, meados de fevereiro. Julho também. Você falava, gente, o que aconteceu? Porque era um pessoal que nunca Cuidando dos faltava. nenéns. Ah, cuidando dos netos, porque a filha tem que trabalhar, ou o filho tem que trabalhar. Então, assim, a gente vai revezando. Então, não dá para vir à aula, por quê? Porque eu tenho que cuidar no neto, eu tenho que levar para passear, porque é férias, eles também estão descansando. Então, um dia eu levo no cinema. Ou seja, a avó tinha que assumir. Deixava de fazer as coisas para assumir naquele período, para os filhos, né, tanto filho como filha, poder continuar trabalhando. E quem não tem essa avó que possa assumir? Ah, difícil. Né, quem não tem uma filho, rede. aí não tem filho. Eu estava conversando com um amigo há pouco tempo, ele foi transferido para a Europa pelo trabalho. Ah, Foi então ele, lá não tem nada. a esposa e uma criança pequena. E assim, a esposa não quis ficar. Sim, porque lá não tem assim, se nada. ela ficar doente, não tem quem cuide da filha. Não Ele tem. trabalhava o dia inteiro, ela não estava trabalhando. Mas ela falou, lá eu não tenho rede de apoio nenhuma. Não, não Aqui tem. tem as avós, tem tio, tem qualquer coisa, tem quem socorra. Não, lá não tem creche. É, Lá não eles- tem é, creche. é Até os uma 5 outra- anos a criança tem que ficar em casa. Eu tenho uma amiga que entrou em depressão lá em Londres porque não tinha com quem deixar mesmo. E É. quando tem é caríssimo, tem É lá muito caro. tem uma outra estrutura, quer dizer, então, ou seja, eles voltaram, ele conversou com a empresa e voltou, porque a esposa falou, não dá, né, eu não tenho direito a ficar um dia doente, Não porque tem. a criança era pequena, né, não tinha nem um aninho ainda, e quem que ia cuidar? Não conhecia ninguém, um país estranho, e assim, o brasileiro ainda tem uma dinâmica diferente do europeu, né, que é um pouco... É uma amiga minha que foi, o marido foi pro México, eles conseguiram uma rede de apoio mexicana. Quando você tem uma rede de apoio, tudo bem, mas quando você não tem, mas país latino tem mais essa... Tem, né? entende a dor. Mas né? assim, quando não é, às vezes você não sabe quem é seu vizinho do lado, né? Então são realidades que estão surgindo hoje
que você não tinha alguns anos atrás. E a gente tem que ver, né, sentar e falar, bom, como a gente vai dar conta Então, disso? mas eu acho que a gente está falando do ponto de vista de emprego, mas a gente tem que pensar no ponto de vista como sociedade, porque Sim. daqui a pouco nós não temos trabalhadores para pagar os aposentados. Nós estamos envelhecendo, menos pessoas estão trabalhando, porque não temos jovens sendo repostos, nós já estamos com a curva de natalidade baixa. Já estamos. O INSS já fica deficitário, É. porque vai ter menos gente trabalhando para sustentar esses idosos. Então, isso, na verdade, não é só uma discussão de emprego, de Não, empregabilidade. não, é muito mais É uma discussão de país. social. Se a gente não der qualidade de vida para essas mulheres terem filhos, elas não o terão. Como também acontece no Japão e acontece até na China agora. Você vê, e tem países também que dão essa qualidade de vida Sim. e eles não têm filho. Não. Né? Então, porque tem cachorro, tem gato. Gente, nada contra, adoro animal, não é isso? Mas assim, É que animal, o cachorro se fica, tranca a porta e fica lá, né? mesmo tendo condições, as pessoas não querem ter filho, que tem outras. Não, tem a questão dos opções. ambientais, de Então, vida. assim, já- é isso, né? É rever esse momento que a gente tá, a sociedade de vez em quando tem essas curvas, você tem que sentar e falar, peraí, como que nós estamos agora? Quando veio a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, todo mundo vai ficar desempregado, Não. daí se ajeitou, depois veio a segunda Revolução. Então, acho que assim, agora a gente está nessa fase. Agora, por outro lado, também muitas indústrias, principalmente, hoje estão sendo totalmente não, É. mas estão Vai vir. vindo a automatização. Então, assim, parte da mão de obra está sendo suprida por outras coisas. Então, assim, gente, é muito dinâmico. É, quem não se qualificar. E ao mesmo tempo, a gente, nem na mão de obra mais doméstica, a gente tem conseguido, né? Não tem. A gente não tem mais. Não tem um eletricista para ir na casa, não tem um calheiro, não tem. A gente fica na mão. Estamos completamente na mão. Sina, quem quiser participar, quem quiser conhecer o seu projeto, quem está procurando emprego, qual que é o site que acha você? Olha, uma coisa mais fácil, você coloca no Google Jundiaí Empreendedora, vai aparecer o nosso site, lá você pode se cadastrar para poder buscar uma vaga, ou aí as empresas também cadastram as suas vagas lá. Uhum. Aí qualquer dúvida que tenha, vai até lá, nós ficamos dentro do Maxi Shopping, no piso no G3, próximo ali ao Habib's, e aí sabe que às vezes a pessoa tem dúvida, a gente consegue também estar orientando, tá? Mas se for se cadastrando já é o primeiro passo. Tá certo. Então, conversei aqui com essa maravilhosa mulher, empreendedora também. E siga-nos nas redes sociais, jj.com.br. Até mais.